porque ele vai nascer e Deus estará gerando uma oportunidade para esta criança, como foi gerado para mim e para você. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que José nasceu, e José nasceu numa família abençoada. Seu pai Jacó com a sua mãe Raquel. Seu pai Jacó era um homem afortunado. Diz a Bíblia que Jacó era bem de situação. Jacó tinha muito dinheiro. Jacó tinha muitos bens. Só que quando José ele nasce, também José nasceu com problemas. Sabia disso? Porque a gente pega o lado bom da historinha de José, faz o desenho da historinha de José, e a gente esquece que José ele nasceu com problemas, e problemas familiares. Tirando o seu irmão mais novo, Benjamim, o seu irmão mais velho, Rúben, ele tinha ali no meio dos seus irmãos inimigos. Aquele José que nasceu numa família próspera, abençoada, com um pai que o amava, com uma mãe que o amava, ali também existiam irmãos que o odiavam. E a todo custo queriam a morte, ou que José fosse embora do seu meio. Porque José tinha cadeira cativa, irmãos, no coração de Jacó. E é interessante que isso, ele vem de gerações e gerações. Sempre o caçula é mais mimado. Não sei você, mas lá em casa está começando a ser desse jeito. E eu tenho que quebrar esse negócio. E assim também foi lá na família de Jacó. Como eu sofri, irmão, quando meu pai era vivo, como eu apanhei por causa do meu irmão caçula. Meu irmão caçula errava, ele falava, é o Wesley, é o Léo. Lá vinha meu pai descer a mutamba, como diz os goianos. Lá vinha meu pai brigar por causa do caçula. E isso vem e acontece nos nossos meios. Meus irmãos, ali no meio daquela família, José estava em maus bocados. E o que acontece? Certo dia os seus irmãos estavam a trabalhar, colhendo, e o seu pai manda saber notícias dele, porque eles estavam demorando. E como isso já aflorava no coração dos seus irmãos intentam então, a partir disso, tirar a vida do seu irmão José, para que pudesse talvez ele nos seus pensamentos ter um espaço a mais ali, no meio da sua casa, no meio da sua família. Então eles fazem com que José agora para ser morto. Só que a intenção deles era matar José. Só que por intervenção de Deus e pela vida de Rúben, eles vão poupar a vida de José, não vão tirar o sangue de José, porque isso causaria uma dor muito grande para seu pai Jacó. Então Rúben dá a ideia, vamos lançá-lo numa cisterna. E nessa cisterna, ele vai, com certeza, ele vai morrer, ou alguém vai passar, vai ver ele e vai tirá-lo daí. Essa era a intenção que surgiu no coração de Rúben. A Bíblia diz que naquela feita, havia passando uma caravana de árabes, que são descendentes de Ismael. E naquela caravana que estava passando, seus irmãos têm a ideia, vamos vender o nosso irmão para esses árabes, porque eles iam em direção ao Egito, levando ali perfumes e algumas especiarias para vender lá. Então surge essa ideia, seus irmãos então vendem José para que fosse vendido lá no Egito, pensando eles assim que certamente nosso irmão morrerá longe do nosso país, assim não teremos notícia e nosso pai não sofrerá tanto. Só que a história continua e a história diz, irmãos, que quando José ele chega até o Egito, logo de pronto, Potifar já o avista. E logo certamente Potifar, por causa da beleza que José tinha e aparentava, além do mais, da sua vida, que tinha uma sabedoria muito grande, Potifar decide então comprar José. José primeiramente não vai para a cadeia, vai para uma prisão, ele vai para o palácio, porque Potifar era mordomo de Faraó. A partir daquele momento, a história daquele que nasceu em uma família de muita intriga por causa dos seus irmãos, começa a dar uma reviravolta. Porque Deus estava na vida de José. Talvez você já ouvisse essa história várias vezes.
Mas a palavra de Deus, irmão, é como um martelo que esmiuça a penha. Quanto mais ela bate, mais ela forma as pérolas dele. Quanto mais você ouve a palavra de Deus sobre José, sobre Davi, sobre Sansão, sobre Golias, sobre lá quem for, mais isso vai te burilando e vai te fazendo um crente fiel, um crente moldado segundo a palavra de Deus. Talvez você no seu banco diga: mais uma vez estou ouvindo sobre José. Irmão, mais uma vez Deus está falando, vamos aprender com José, vamos aprender com a palavra, porque a palavra de Deus não cansa a nossa mente, a palavra de Deus não cansa aquilo que Deus quer para nós, porque crente que é crente de verdade, ele ama ouvir a palavra de Deus, por mais que seja uma, duas, três ou vezes mais, porque ele está sendo edificado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que José foi morar ali com Potifar. José agora é educado, irmão, segundo os costumes do Egito. José agora é ensinado segundo os costumes do Egito. José, que sabia falar só a sua língua, agora tem que aprender a falar a língua dos egípcios. José, que havia agora então ouvido falar só Deus de seu pai na fé, Abraão, do seu pai Isaac, Jacó, Isaac, agora ele ouviria também falar dos deuses do Egito. Mas a Bíblia diz que José ali morando na casa de Potifar, por ele ser bonito, não como nós, mas ele era um pouco mais avantajado em beleza, irmão. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando Potifar bateu os olhos de José, falou: eu quero esse cara, esse camarada, esse escravo vai morar na minha casa. Não era à toa que José tinha uma aparência perfeita, porque primeiro, ele era filho de Deus, irmão. Todo filho de Deus é bonito. Por mais que tenha 2 dentes na boca, ele é bonito, porque ele aparenta-se, ele aparece, ele parece com quem? Com Deus, o nosso Criador. E a Bíblia diz que certa vez a mulher de Potifar, aquela encapetada, endemoniada, perturbada, ela começou a se engraçar com a vida de José. Primeiro porque ela é bonita, porque ele era uma pessoa educada. Talvez naquele lugar não existisse ninguém como José. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela resolve então dar em cima de José. Só que José era crente, irmão. José tinha aliança com Deus, seus pais. José sabia o Deus que ele servia. Não é porque ele estava no Egito que ele ia desviar da fé e agora ia se tornar um prostituto, não. Diz a história, segundo o historiador Flávio José, no seu livro, ele diz que certa vez a mulher de Potifar resolve fazer uma festa. E para esta festa ela convida só mulheres. Só que por pretexto dela, ela faz algo que pudesse chamar a atenção de José. Ela diz que estava doente e resolve então se resguardar no seu quarto. E ela diz e falou que mandasse José. E José, como era servo, obedeceu e foi até lá. Quando José chega até a mulher de Potifar, que tinha armado tudo, que tinha feito tudo aquilo para querer derrubar José, a Bíblia, o historiador Flávio José diz que ela começa, irmão, a falar uma ladainha tão grande na cabeça de José, que se fosse um crente de hoje, eu acho que tinha até caído, irmão. Tanta coisa bonita que ela falou para José, tanto de pressão, tanta coisa que ela falou para José, que José, diz o historiador, que ele chega ao ponto de chorar, irmão. Tanta agonia, tanta aflição, tanta pressão que aquela mulher teve. Só que José, ele vira as costas para a mulher de Potifar. Larga o seu manto, mas não larga a sua honra. Larga o seu manto, mas não larga a sua aliança com Deus. Logo após isso, a mulher de Potifar chega perante o seu senhor e diz que José tinha tentado molestá-la. E a prova daquilo seria o manto que ela tinha tirado de José. Potifar resolve acreditar naquela mulher, mas não resolve acreditar em José, cujo ele tinha uma amizade muito grande. Então José é levado à prisão. José na prisão, diz a história que por cerca de aproximadamente 2 anos, José, ele é aprisionado. E mesmo dentro da prisão, Deus usa José com um dos seus dons, que era a interpretação de sonhos. Diz a Bíblia que dentro daquela prisão existia um homem que foi mordomo, que trabalhou na casa de Faraó, e ali estava preso por causa de descontentamento do seu senhor. E aquele homem por vários dias estava tendo sonhos, e aquilo estava perturbando. Só que a vida, aquilo que José tinha de bom, que era o seu dom, percorreu rapidamente dentro da cadeia. José então interpreta o sonho e diz: daqui 3 dias você vai sair da cadeia.
e o sonho se cumpre, ele sai da cadeia e José fica. A Bíblia diz que esse homem não se lembra de José. E ele tinha dado a palavra de José que se lembraria dele, só que quando ele chega lá na frente ele não se lembra, José continua preso. A história prossegue, irmãos. A Bíblia diz que certa vez Faraó tem um sonho, ele fica muito perturbado por causa desse sonho. Só que José sabia interpretar sonhos. Faraó manda chamar José, José interpreta os seus sonhos. E aquilo que José disse alegrou o coração de Faraó. Então Faraó disse: tire José daí, ele vai morar na minha casa. José recebe um cargo como se fosse um vice-governador do Egito. Ali naquela história, irmãos, que a Bíblia diz que José reinou. Depois disso tudo, seus irmãos vêm até o Egito, porque Canaã estava com fome, estava na seca, estava com fome, todos iam morrer. Então os filhos de Jacó vêm até o Egito para comprar comida. Nessa história toda, José revê os seus irmãos. O que acontece? José manda chamar toda a sua família, também manda chamar seus pais. A história continua. Quando Jacó vem até o Egito, a Bíblia diz que com Jacó e toda a sua família, José manda chamar todos, porque a seca castigaria todo mundo. No Egito, juntamente com Jacó, aproximadamente 70 pessoas chegam ao Egito. 70 pessoas chegam ao Egito por conta de Faraó, por conta de José, e ali José dá casa para todos, comida para todos, em plena seca, eles são muito bem cuidados. Só que a Bíblia diz que José morre. Aos 110 anos, José morre, Jacó morre. E o texto que eu li com vocês, no capítulo 1, versículo 8, diz que um novo rei subiu ao trono do Egito. E toda a história que tinha acontecido com José, com Jacó, seus antecedentes, tinha acabado. Todos os documentos foram queimados, vamos dizer assim. Não havia mais lembrança daquilo que José tinha feito para o povo do Egito. O que José tinha revelado por Deus através de seus sonhos para ajudar o Egito, e não só o Egito, mas todos os povos ali adjacentes. A Bíblia diz que o novo rei toma o trono. O novo rei assume o seu cargo. E aquele povo de Jacó que com 70 chega ao Egito, agora são 600 mil pessoas só de homens. 600 mil dos 70, só homens. O povo de Israel multiplicou-se, irmãos. Coisa boa do povo é multiplicar. O povo de Deus tem esse dom de multiplicar-se. E lá no Egito o povo começa a se multiplicar. E aquilo vai enfurecendo o faraó. Sabe o que me chama a atenção? Com 110 anos José morre no Egito. Com 17 anos ele chega lá. 17 anos José pisa no Egito. 110 anos ele morre. Sabe quantos anos José viveu no Egito? Quantos? 93 anos. Não existe, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é para todos nós. Não existe relato bíblico, extra bíblico, e nada de que José desviou dos caminhos do Senhor. Não existe, você não vai encontrar em nenhum lugar que desses 93 anos José se esqueceu de Deus no Egito. Sabe o que significa, irmão? Que muitas pessoas dentro da igreja do Senhor Jesus começam a fazer a tal da faculdade, eu não tenho nada contra. Com um mês desvia dos caminhos do Senhor. Com um ano desvia do caminho do Senhor. Com 2 anos, o tanto santos que for. Em pouco tempo essa pessoa se perde, ela esquece do Deus que ela serve. Ela esquece tudo aquilo que ela já ouviu, do Deus que falou com ela em profecia, das promessas. Só que a Bíblia diz que com 97 anos, José morando no Egito, ele não desviou da presença do Senhor, Deus da glória. 97 anos, irmão, deixando a capa, mas não deixando a honra para o seu Deus. 97 anos, falando a língua do Egito, mas ainda adorando o Deus de Yahvé, Canabacébia. Não sei se isso te toca, talvez possa te tocar.
Você que às vezes está na casa de Deus, tem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e já está pensando em desviar da presença de Deus, porque a porta não se abre, porque o marido não muda, porque a esposa não muda, porque o filho não muda. Ei, irmão, José, 93 anos do Egito, e não falou que ia desviar da presença de Deus. Então essa palavra vem para te afrontar, nessa noite, não importa o tanto de tempo que você esteja na casa de Deus, fica firme, não baixa a guarda, não retroceda, porque Deus é fiel para com aqueles que são fiéis na presença do Senhor. Há quanto tempo você está na presença de Deus? Quanto tempo de fé você tem na casa de Deus, irmãos? Isso importa e também não importa. Há quanto tempo você tem pensado em desviar? Você acha que isso é lucro? Você acha que é lucro sair da casa de Deus e voltar a tomar essa pinga? Voltar a fumar esse cigarro de maconha? Voltar a fumar esse cigarro? Voltar a se prostituir? Voltar a trair sua família, seus filhos? Você acha que isso é lucro? É prejuízo. Porque você pode morrer a qualquer momento quando pisar o pé fora na igreja desviado e você ir para o inferno. Mas eu aprendo com meu irmão José, 17 anos, deu entrada no Egito, 110 anos morreu, e ninguém pode falar que José desviou da presença do Deus que ele servia, porque ele encontrava forças em Deus, sem ir longe de pai, longe de mãe, mas o Deus Yahvé estava do lado dele, aleluia. Não te esqueça, irmão, do Deus que você serve. Não te esqueça que o Deus que tu serve, que eu sirvo, é um Deus vivo. E a Bíblia diz através dos Salmos que Ele tem pés e anda, que Ele tem olhos e vê, que Ele tem mãos e apalpa, que Ele tem boca e fala. E nessa noite Ele está falando para conosco. Aprendamos com José. Ele foi fiel na fraqueza, e Deus fortaleceu e o fez rei e todo poderoso ali no Egito, em terra estranha. José morre, a sua fama passa, e agora o que resta? Ira de Faraó para com o povo, porque Faraó estava com ciúmes, e como a Bíblia está dizendo, Faraó pensava, com o número dos hebreus crescendo, eles iam se aliar com o povo estranho, iam nos derrotar. Mas diz Flávio José que existia um oráculo, tipo um escriba, e que disse a Faraó: olha, no meio desses hebreus vai nascer um, que a sua glória será maior do que a sua, e ele humilhará todo o Egito. Isso ainda mais suscitou a ira de Faraó. Diz a história que depois, passado isso tudo, o povo sendo escravo, o povo sofrendo, e outra coisa, irmãos, o povo do Egito era um povo preguiçoso. Os egípcios são preguiçosos, por isso que eles pegavam o povo de Deus, o povo, os hebreus, e colocavam eles para fazer tijolos, os dutos ali, que pegariam a água do Nilo, para fazer tudo aquilo que seria perfeito para o Egito. Eles aproveitaram da mão de obra dos hebreus, que é um povo trabalhador, e usavam isso, inclusive as pirâmides do Egito, ali tem mãos de hebreus que foram construídas. Só que Faraó não poderia parar um plano de Deus, aleluia. Porque lá no jardim havia uma profecia. Lá no jardim havia uma profecia. E não foi Samuel quem disse, foi o próprio poderoso que diz a Satanás, que da semente da mulher, Deus falando, nasceria um que pisaria a sua cabeça, esmagaria a sua cabeça e o venceria. Havia uma promessa feita pelo próprio Deus, e Faraó não era suficiente poderoso para parar com essa promessa na vida do povo de Deus. Não há ninguém nessa terra, não há ninguém nessa cidade que pode interromper a promessa de Deus na sua vida, a promessa de Deus para esta igreja, a promessa de Deus para os irmãos que estão lá em Portugal, a promessa que Deus tem para o povo da França, para o povo da Espanha, para o povo da Irlanda, porque operando Deus ninguém impedirá. E quando Deus fala, a palavra de Deus se cumpre no tempo oportuno. Não há ninguém que vai parar a promessa de Deus na sua vida, porque Deus é Deus.
Ribaná, xerai, andévia. E quanto mais Faraó ficava nervoso, mais o povo se multiplicava, irmão. Mais o povo crescia, aleluia. Mais o povo se expandia. Quanto mais a ira, meu irmão, quanto mais o diabo fica nervoso, mais nós ficamos fortes na presença de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: o diabo está nervoso com você ou ele é seu amigo? O diabo está furioso com você, ou ele dorme com você, ou ele vai trabalhar com você, ou ele janta com você. O que está acontecendo, irmão? O diabo está com raiva de você? Tá? Então dá glória a Deus, irmão. Alguma coisa de diferente está acontecendo. Você está arrumando briga com o inimigo e Deus vai te dar vitória, porque quem é com você é maior do que com aquele que está no mundo. Ah, Vassilmanaia. Capítulo 2 de Êxodo. Diz a Bíblia que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, Arão e Joquebede, e ela engravidou e deu à luz um filho. Depois que Faraó sabe da notícia, depois que o oráculo diz aquilo para ele, ele decreta uma ordem: matem todos os meninos do povo hebreu. Falem para todas as parteiras, é para matar todos. Todos, ninguém escapa. É por isso que tem mais homem do que mulher, porque Deus virou a página. Quando Faraó tentou matar os homens, Deus falou: não, vou mudar essa história. Você imagina comigo, irmão, o sofrimento daquele povo. Sabe o que acontecia? As próprias mães tinham que pegar seus filhos e lançar no mar, no rio Nilo, para que eles morressem afogados. E se a família não fizesse assim, toda a família seria exterminada. Era a ordem de Faraó. Uma das formas que Faraó quis interromper esse crescimento foi colocando o povo a trabalhar, e o povo a trabalhar. Mas mesmo assim não adiantava, então ele tentou outra estratégia. O diabo sempre tem uma estratégia para te parar, irmão. Sempre. Escuta aqui, sempre. Às vezes o maridão pensa: não, se o diabo quiser me pegar, ele vai ter que ser uma mulher linda. Não, irmão. Ele vai te colocar um dragãozinho na sua frente e vai te derrubar. Porque ele conhece a sua estrutura. Ele sabe o teu ponto fraco, porque você está dando brecha. O diabo nunca vai se cansar de derrubar o povo de Deus. Mas Deus sempre vai estar na nossa frente, dizendo que tem o melhor, está pronto. A Bíblia diz que quem vence a peleja não é nós, irmão, é Deus. Você só luta, quem vence a guerra é Deus, sabia disso? Você só luta, quem está na sua frente para vencer a peleja é Deus. É Deus, ninguém aqui vence nada, irmão, quem vence é Deus. Porque se nós pudéssemos falar: venci, não, seríamos orgulhosos, tiraríamos a glória de Deus. Mas Deus não permite isso, não. Deus fala: vai para a guerra, que eu estou na frente e a batalha vai ser vencida. Josafá, coloca o povo para guerrear, coloca o povo para cantar, porque eu estou na frente e o povo, meu povo, vai vencer. Sabe por que você não vence, irmão? Porque quem está na tua frente não é Deus. Pegou essa? Vou repetir. Sabe por que você não vence a sua vida no mundo? Você não progride? Porque quem está na sua frente não é Deus. Porque se Deus tivesse, a coisa já tinha mudado. Sabe por que seu filho está isso, está aquilo? Porque você não entregou ele na presença de Deus, nas mãos de Deus. Porque se você entregar ele na mão de Deus, não, o papai do céu sabe cuidar muito bem. Ele sabe levar, tirar, faz tudo bem. Então deixa Deus ir à frente. Deixa Deus ir na frente. O decreto foi dado. Todos tinham que morrer, todos os bebês que eram homens morreram. Só que essa família, Arão e Joquebede estava grávida. E um grande temor estava no coração de Arão. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Eles resolvem encarar a situação. E tem o filho. Joquebede dá à luz do seu filho. Diz a Bíblia que essa criança nasce por 3 meses. E ela é guardada dentro de casa. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmão? Não podia se ouvir choro de neném para canto nenhum. Porque os guardas vinham e já pegavam e matavam. Alguém ouvia, bebê. Olhava, é homem? Mata.
Você imagina Joquebede e Arão por 3 meses tendo que fazer essa criança calar. É fácil fazer um bebê calar? É? É fácil? Quando ele abre a boca e... Imagina, irmão, essa família. Mas Deus estava no controle. Deus estava naquela casa. Deus estava na situação. 3 meses. É necessário que a criança saia de casa. Então Joquebede mais Arão tem uma ideia. Vamos colocar essa criança num junco coberto de betume. E vamos colocá-lo à beira do rio Nilo. Porque lá as filhas, as servas de Faraó vão tomar banho, vão ali. Inclusive a filha de Faraó. Diz a Bíblia que assim é feito. A Bíblia diz que o berço, o junco, é colocado à beira. Alguns dizem que é colocado no rio. Eu fico com a Bíblia que diz que estava à beira. Diz a Bíblia que a filha de Faraó vê o cesto e vê o grito, o choro da criança. Imediatamente ela manda uma das suas servas pegar o cesto. Quando ela pega o cesto, ela vê a criança e fica maravilhada com aquela criança. Pela sua formosura, pelo seu resplendor. Então, ali estava aquela criança. E não tanto distante, Miriam, irmã daquela criança, estava acompanhando tudo, a mandado da sua mãe. E quando Miriam percebe a situação, ela se aproxima. Vendo isso, a criança chorando, pedindo com certeza leite. Irmão, quando criança chora, ela quer leite ou quer o bico. Dá o bico ou dá o peito que vai resolver o problema. Na maioria dos casos é assim. Lá em casa funciona desse jeito. E aquela criança começa a chorar. O que acontece? A filha de Faraó começa, dá o peito para essa criança. Dá o peito para outra. A criança não pega o leite das egípcias. Porque não gostou. O que acontece, irmão? Olha Deus na situação, presta atenção. Quem estava perto? Miriam. Miriam era a irmã de quem? Da criança. Quem mandou Miriam lá perto? A sua mãe. Miriam observa a situação. Ela vê a situação. Se aproxima da filha de Faraó e fala: olha, essa criança está pedindo leite. E ela é uma hebreia. Nós temos que arrumar uma hebreia para amamentar essa criança. A filha de Faraó fala: isso, vamos arrumar uma. Quem que Miriam chama, irmão? Quem? Joquebede. A criança que era para morrer, agora está viva. E nessa noite eu quero pregar aonde nascem os fortes. Eu queria pregar nessa noite aonde nascem os fortes. Eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou fazendo uma afirmação. Aonde nascem os fortes? Meus irmãos, Miriam vai lá e chama sua mãe: mãe, vá amamentar o seu filho, que a filha de Faraó falou para arrumar uma hebreia senhora. Meus irmãos, a Bíblia diz que por muito tempo aquela criança é desmamada no peito da sua própria mãe. Mas diz a Bíblia que havia um decreto de Faraó: mate todas. Mas havia um decreto lá do céu: esse aí não, porque está nascendo um forte. Está nascendo um guerreiro. Está nascendo um libertador. O diabo não suporta. Penso eu que se o diabo tiver cabelo, perdeu todos, porque ele não imaginava que Deus daria essa situação a favor. Aquela que estava aflita, Arão que estava aflito, e Deus tem que falar com ele através de um sonho, explicando toda a situação, que assim como ele esteve com os 70 que chegaram ao Egito, assim também estaria com o povo, para libertá-los e tudo mais. Deus tranquiliza o coração de Arão, aleluia. Deus proporciona para que a sua mãe Joquebede se aproxime dessa criança e o amamenta. A Bíblia diz que essa criança vai crescendo, crescendo e crescendo, lá na casa de Faraó. Essa criança nasce, essa criança cresce, essa criança vai se fortalecendo. Meus irmãos, sabe aonde
os fortes nascem lá no Egito, no meio da prova. Ah, meu Pai, a Bíblia diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. A primeira coisa, sabe aonde nascem os fortes, irmãos? No vale da sombra da morte. Abraçeve a manta. Badai Acabe, aquela família estava desesperada, mas no vale da sombra da morte, Deus resolve poupar a vida daquela criança, que receberia o nome de Moisés, que é o nome egípcio, que significa tirado das águas, ou preservado das águas. Esta criança agora nasce no vale da sombra da morte. Para quê, irmão? Para libertar o seu povo da escravidão, que por mais de 400 anos estaria sob o jugo de Faraó. Ei, meu irmão, nessa noite, talvez você esteja passando por esse vale, a sua família, a enfermidade quer levar o seu parente, a enfermidade quer levar alguém da sua casa, mas eu te digo nessa noite, pelo vale da sombra da morte, é que Deus quer suscitar os fortes, é que Deus quer fazer nascer os fortes. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão, dá um brado de glória para Deus, porque Ele é poderoso o suficiente para livrar da morte. O Vadabassávia, você que fala em língua, fala, irmão. Dá uma rajada na cara do Satanás, que falou para você não dar glória, que ficou colocando na sua cabeça, fica caladinho, fica parecendo um pinguim. Meu irmão, dá um rajo de lagaça. O Badabassu da Badagaia, Mantaraia, Passuia. Eita, glória a Deus. É no vale da sombra da morte que Moisés nasceu um forte. Aonde nascem os fortes? Abai, a Bíblia diz que José, ele nasceu no meio do ciúme dos irmãos. Os fortes nascem no meio dos ciúmes. Estão enciumados com você, irmão? Nasce. Não dá crédito. Vira os ouvidos. Vira as costas. Mas não deixe de ser um forte. Não morra. Deus está querendo que você nasça no meio dos ciúmes. Os irmãos fermentaram nos seus corações contra José com ciúmes, mas José estava firme, Sábia. Sabe o que acontece quando os fortes nascem no meio de ciúme? Eles têm sonhos, aleluia. Recebe a revelação de Deus aí, meu irmão. Os fortes, quando eles nascem no meio dos ciúmes, eles têm sonhos, porque quando você para de sonhar, você morre. Quando você para de sonhar, é a mesma coisa de você se lançar na sepultura e não querer viver mais. Só que José sonhava, porque Deus gerou um forte lá na casa de Jacó. Está tendo ciúme na sua casa, irmão? Se levanta. Está tendo inveja? Se levanta. Para de dar ouvido para o diabo. Te levanta. Deus está gerando um forte. E forte é gerado no meio dos ciúmes, na zombaria, no meio do levante, da intriga. Jesus se levantou quando todos queriam matá-lo. Não dê motivos para se lançar no pó, irmão, mas pega essa situação e se levante, porque Deus está gerando um forte. Aleluia! Tudo que vem ao contrário da sua vida, irmão, pega isso e faça como um pedestral para que você possa subir e chegar aos lugares mais altos. Lá na minha empresa estão falando, lá na minha casa estão falando, aqui na igreja estão falando, não interessa, irmão, papagaio falando, até papagaio fala, irmão, até papagaio fala, pelo amor de Deus, pega o que Deus fala através da palavra e toma isso como injeção de ânimo e vai ser forte. Ubai, pataia, saia. Aonde os nasubévia, aonde
nascem os fortes nas tentações. José foi tentado e ali estava nascendo um forte. Você está sendo tentado, irmão? Vou te dar uma injeção de ânimo. E está na Bíblia ainda, olha que beleza. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que nos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, o diabo mostra de raiva com isso aqui, ó. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Aleluia. Está sendo tentado, irmão? Receba o escape de Deus aí, ó. Ao diabo, não sei quem, receba o escape de Deus, meu irmão. Receba, porque antes da tentação, Deus também manda o escape, para você não cair, para você não se cair. Deus dá o escape. É a mesma coisa de eu falar que antes te mandar profetizar algo ruim, e Deus também vier, pelo contrário, te dar a fórmula, o antídoto para você não tomar isso. É a mesma coisa que você sabe que vai passar pelo meio do mato, a serpente vai te picar, mas também você já anda com a vacina no bolso, porque você sabe, se a serpente me picar, eu tenho um remédio. Se a serpente me picar, eu tenho um remédio. Meu irmão, olha para cá, escuta isso aqui. Você está andando nessa terra, o diabo, diz a Bíblia, está ao seu derredor. Para que ele está ao seu derredor? Para querer te destruir, para querer acabar com a sua vida, para querer acabar com a sua fé, te tirar da igreja, te tirar da sua família. Mas sabe o que Deus está me falando nessa noite? Assim como o diabo está ao derredor, Deus está ao derredor. Deus é o seu antídoto para vencer as tentações do diabo. Deus é o seu antídoto para dizer: fuja, rejeite, resista, e ele vai fugir de você. Está difícil dar glória, irmão? Mas Deus vai te levantar forte. Está difícil dar glória, mas nessa noite Deus está dizendo que vai fazer nascer fortes. Eu não sei como é que você entrou aqui, nem quero saber, irmão, mas eu quero saber como você vai sair daqui. E eu quero profetizar na sua vida que você não vai sair daqui como entrou. Não. Porque você não veio em nenhum centro de macumba. Você não vem em uma casa de macumba, um terreiro de umbanda, não. Você vem na casa de Deus. Você vem na casa do Todo-Poderoso. E Deus não vai despedir dessa noite ninguém aqui sem sair daqui forte para vencer todos os desafios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nas tentações nascem os fortes. Meu irmão, todos nós somos colocados perante as tentações. Jesus foi tentado, o Messias foi tentado, o Todo-Poderoso foi tentado, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus foi tentado. Mesmo sendo tentado, Jesus disse que pela palavra, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus, sabe como que Jesus venceu Satanás? Através da palavra de Deus. Ele venceu aquela tentação através da palavra de Deus, dizendo: assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. Porque o diabo sabia da Bíblia, mas Jesus disse: assim está escrito. É para você saber mais ainda, viu, diabo? Assim está escrito, e assim está escrito. E assim está escrito para nós, que Deus, antes das tentações, também vem o escape. Daniel, aos 80 anos de idade, irmão, ele se mostra forte, em plena Babilônia. Daniel se fortaleceu dentro da Babilônia. Eu só estou pegando exemplos, irmão, que nos traz esperança. Porque se você reparar, as pessoas que Deus está falando conosco, servem de exemplo para nós. Nenhum desses que eu disse até agora, isso eles venceu dentro do seu habitat natural. Não, eles estavam fora de si, fora de suas casas, fora do convívio de suas crenças, dos seus costumes. Daniel, em plena Babilônia, aos 80 anos,
ele se fortaleceu. Ali nascia um forte do Senhor. Um forte, irmão, que mesmo dentro de uma Babilônia, cheio de deuses para tudo quanto é banda, orava 3 vezes por dia, não se misturava com a comida do rei, não se emancebava com as meninas do rei, com as mulheres da Babilônia, não. Daniel se manteve puro, Daniel se manteve santo, Daniel se tornava santo a cada dia, orando a Deus, falando com Deus. Aonde nascem os fortes? Dentro da Babilônia, longe de Jerusalém, longe de casa, longe dos pais, longe das mães, longe de tudo. Aonde nascem os fortes? Neste mundo. Este mundo pode-se dizer que é uma Babilônia, sabia disso? Este mundo, eles têm os mesmos costumes que tinha-se lá na Babilônia. Eles profanam o santuário de Deus. Eles zombam de Deus. Eles se escarneiam de Deus. Mas Deus está fazendo nascer os fortes dentro da Babilônia. Não adianta, irmão, fugir para o meio do mato e dizer: Senhor, eu tenho que fugir, não estou dando conta. Não adianta, irmãos, fortes nascem no meio da Babilônia, no meio da prostituição que está em volta de você, e você não se contamina, porque você é de Deus, você pertence ao Todo-Poderoso Deus. Aonde nascem os fortes, para finalizar? Os fortes nascem no anonimato. No anonimato, esses homens nasceram. Não tinha ninguém lá para amparar. Eu estou aqui do seu lado. Aqui, como tem os irmãos que te ajudam em oração, que fica te cutucando: ei, irmão, não deixa de orar não. Ei, irmão, não deixa de jejuar não. Ei, irmão, não falta o culto não. Ei, irmão, avisa, irmão. Ei, irmão, lá não tinha isso não. Mas dentro do anonimato da vida desses homens, nasceram os fortes de Deus. É no anonimato, irmão, quando ninguém te vê, que Deus quer que você nasça forte. Porque a Bíblia diz sobre os tocadores de trombeta, a Bíblia diz sobre os que fazem com a mão direita e quer que a esquerda também saia. Deus não conta com esses. Deus conta com aqueles que fazem com a direita e a esquerda não fica sabendo. Deus conta com aqueles que não precisa ficar falando para todo mundo que fez, que faz, que vai, que vem, não. Deus conta com aqueles que fala para Deus que vai, que fala para Deus que não vai, pronto, acabou. Deus faz nascer do anonimato os fortes. Longe de tudo, Davi estava lá no pasto. Seus irmãos estavam lá no campo e Davi estava no pasto, cuidando de ovelha, matando um leão, matando um urso. O menor da sua casa, Jessé, não dava nem aí para Davi, irmão. Jessé não estava nem aí para Davi, irmão. Mas Deus estava com Davi lá no meio do pasto. Eita, Davi, estou com você, viu? Vai chegar o seu tempo. E lá na frente de Golias, eu vou ressuscitar. Eu vou fazer nascer um forte, para que o meu povo veja que eu estou no meio dos anonimatos. Fique sobre os pés. Está no anonimato, irmão, fica triste não. Fica triste não. Ah, o pastor não me vê, fica triste não. Ah, o líder de jovens não me vê, fica triste não. Ah, ninguém me dá oportunidade para cantar, fica triste não, irmão. Tem banheiro na sua casa? Canta lá. Tem banheiro na sua casa? Canta lá, irmão. Canta lá para os vizinhos escutar. Ah, mas o pastor não me dá oportunidade para pregar. Fica triste não, irmão. Vai pregar com o seu testemunho. Saber que vale mais do que palavras? Na balança vale mais? Eu queria fazer um convite rápido e breve. Você que está no anonimato, você sente que está no anonimato da sua vida, você sente que ninguém te vê. Às vezes você pensa em desistir porque você pensa que ninguém está te vendo, que as coisas estão meio sem descabidas, sem pé, sem cabeça. E nessa noite você quer dar uma reviravolta nessa situação. E você quer nascer
das cinzas como Jó fez e se tornar um forte no meio do seu anonimato. Se você tiver coragem, vem aqui na frente, eu quero orar por você em 4 minutos. E eu tenho certeza, irmão, que a partir de hoje, o Deus que tem olhos e vê, Ele vai te ver mais forte ainda. Não sei quanto tempo Deus vai te colocar em um pedestal, porque a Bíblia diz que Deus exalta os humilhados, porque coisa de exaltação é com Deus, e Deus exalta os humilhados. Eu não sei quanto tempo, porque José teve um tempo para a sua vida, Moisés teve um tempo para a sua vida, Davi teve um tempo, tudo tem o seu tempo. Sabe o que importa, irmão? Você não sair do tempo de Deus. Existe um relógio de Deus, o Kairos de Deus está rodando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O meu relógio é diferente do seu. No mundo espiritual, o meu relógio é diferente do seu. No mundo espiritual, o meu relógio é diferente, o meu tempo é diferente do seu. Só que tem um tempo, irmão, e esse tempo é determinado por Deus, segundo Eclesiastes 3. Há um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus. E o tempo vai chegar. E o tempo vai chegar. Sabe qual que é o meu conselho para você nessa noite? Não saia da presença de Deus. Não saia da casa de Deus. Não saia debaixo da potente mão de Deus. Não saia do esconderijo do Altíssimo. Não saia. Fica aí quietinho. Quietinho. Tranquilo. Pega o exemplo que a Bíblia diz: entra para o teu quarto em secreto. Fecha a porta na cara do diabo, na cara de quem quer que seja, irmão. Em oculto, vai falar com Deus. Porque o Deus, Ele te ouve em oculto. E Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir a tua adoração, você que está no anonimato. E no tempo certo Ele vai mudar a sua história. Porque lá dentro do seu quarto Deus vai fazer nascer um forte. Deus vai fazer nascer um guerreiro. Um guerreiro de Deus, aleluia. Que mesmo que esteja chovendo, dando canivete, mesmo que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que as ovelhas morram no curral, mesmo assim você vai dizer: ainda assim eu exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eita glória! O diabo olhou para Jó e falou, com certeza deve ter pensado, falado: olha, Jó vai morrer, Jó vai desistir, está nas cinzas, está sua capa, está só esqueleto. Com certeza Satanás teve um comentário com os demônios: esse não vai passar, esse não vai aguentar. Eita glória! Mas lá no parapeito da eternidade está lá Deus Todo-Poderoso. Ei diabo, tá vendo Jó desse jeito? Não fica apavorado não, fica cantando vitória antes da hora não. Abadagaça dévia, eu estou fazendo nascer um forte. Escuta só, diabo, você da boca dele vai ouvir, você da boca dele vai escutar que ele me serve, não pelo que ele tem, mas pelo que eu sou. Meu irmão, de repente Jó abre a boca e começa a adorar a Deus. Depois de orar pelos seus amigos, a Bíblia diz que o seu cativeiro é mudado. Deus acrescenta na vida de Jó, porque Deus fez nascer um forte nas cinzas. É nas cinzas que Deus vai fazer nascer os fortes. Sai da baia. Não cesse o teu falar em línguas, porque a Bíblia diz que isso edifica a sua alma. Não cesse de levantar suas mãos e glorificar o Deus eterno, porque se isso te traz crédito perante a presença de Deus. Não cesse de vir para a casa do Senhor. Não, porque os fortes eles nascem das cinzas. E das cinzas Deus suscita Lubai Petévia, pregadores, cantores, adoradores, servos, servas, servas. Sai
Bem, padai, cataia. É nas cinzas, é nas cinzas. Senhor, nesta noite, a tua palavra indeflua, saia. A tua palavra que o Senhor me deu há 3 semanas atrás está sendo predita nessa noite. E eu disse para o Senhor, se essa palavra é tua, eu vou ter a oportunidade de pregar a palavra é tua, Senhor, e está sendo pregada nessa noite. Muitos receberão, outros não importa. O que importa é que a palavra foi anunciada. Ela foi levantada e a sérvia. Ela foi falada. Na internet ouviram a tua palavra. Aqui na igreja ouviram a tua palavra. Meu Pai, esses irmãos que estão aqui na frente, que estão no anonimato de suas vidas, dos seus ministérios, estão no anonimato de suas vidas familiares, conjugais, seja o que for, Senhor, eu peço a Ti nessa noite, no meio do anonimato, no meio do nada, levante, lebaia, caia, faça nascer fortes, faça nascer guerreiros, faça nascer, meu Pai, homens e mulheres adoradores, que vão até o fim, até o fim, para a glória e para a honra do Senhor. Receba a força de Deus, receba a graça de Deus, receba o poder de Deus na sua vida, receba, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, levante a sua mão se tiver fé, receba a força de Deus, para nascer forte. Abai, sai dessa sepultura, sai, levanta agora. Deus quer te usar, Deus quer te usar, levanta, ressuscita. Oh meu Deus, oh Deus, aleluia, aleluia. Os fortes, eles têm brado, sérvia, brados de vitória, eles têm línguas estranhas na sua boca, eles têm adoração na sua boca. Os fortes do Senhor, eles se exultam no Senhor, no Deus da sua salvação. Aleluia, aleluia. Quem pode nessa noite encher os seus pulmões de ar e dar um brado de vitória ao Deus eterno? Quem nessa noite pode encher o seu pulmão de ar e dizer: eu estou nascendo agora, eu estou ressurgindo das cinzas, eu estou nascendo porque Deus me faz forte. Aleluia, 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 Pai, aleluia, aleluia. Quem entendeu a palavra? Quem vai viver a palavra? Melhorou. Então a palavra foi pregada e nessa noite é para ser vivida. Irmãos, aleluia. Fica firme, tá bom? Depois nós conversa. Meus irmãos, nessa noite, porventura, há alguém neste lugar que chegou nessa igreja desacreditado, desanimado, perdido, confuso. O diabo tem te lançado setas, o diabo tem feito um redemoinho de desgraça na sua vida, mas Deus te trouxe neste lugar. Você que nessa noite está nessa situação, quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero fazer um desafio para você, irmão. Aceitar Jesus é a melhor coisa que tem na face da terra. Eu quero lançar esse desafio para você que chegou aqui nesta igreja, nessa noite, dessa forma. Você não é crente, você não é servo de Deus, você vem à igreja, você vem à casa do Senhor, mas você não serve a Deus, você não tem compromisso com Deus, não adianta, você não é cristão. Você quer tornar um cristão nessa noite? Aceitar Jesus como seu único verdadeiro Salvador? Tem coragem? Levante a sua mão, vem aqui, nós vamos orar por você. E Deus vai fazer nascer um forte aqui nessa noite. Mais um, porque já tem vários. Amém? Não tem ninguém? Amém. Deus abençoe. Irmãos, podem voltar para os seus lugares. Depois, né? Quer reconciliar? Ô irmão Edmundo, ora pelo Reginaldo aqui. Deus abençoe. O irmão Edmundo vai orar pelo Senhor. Meus irmãos, nessa noite,
Eu quero agradecer a oportunidade. Amém? Que os irmãos ficam na paz do Senhor e que possamos praticar a palavra do Senhor como sempre temos ouvidos aqui, ensinado a isso, ouvir e praticar. Se um dia te perguntarem aonde nascem os fortes, você vai saber responder, porque nessa noite você aprendeu. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, ainda de pé, Deus falou contigo nessa noite. Glória a Deus, guarde esta palavra, medite nela, porque ela é vida para os nossos ossos e saúde para a nossa carne. Amém? Pela internet, Abimael Rodrigues de Uberlândia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Jean Machado, Portugal, Trofa, nosso querido evangelista Jean, paz do Senhor, um forte abraço a toda a família Formosa. Amém, meu irmão, um abraço para ti também, para a tua família, em nome de Jesus. Marinéia Gonçalves de Minasul, boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Peço oração por toda a minha família, em especial para minha cunhada Rosa Mira e sua irmã Nercina, que está na igreja, amém. Amanda Caetano, a paz do Senhor, amados, peço oração pela minha saúde, saudades, domingo estarei com vocês, Deus abençoe, amém, irmã Amanda, estamos orando. Maria Teles e Gerson, estamos aqui ligados com muita dor no coração, mas nosso Deus nos dará muita força, nós cremos nisso, amém, irmão Gerson, irmã Maria, nós estamos orando por vocês, e o Senhor é o nosso consolo. Diácono Gonçalo, paz do Senhor, família Formosa, gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações e pelo apoio, que Deus venha abençoar a todos, amém, irmão Gonçalo, Deus abençoe vocês e console em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, repita comigo, Senhor, abençoa cada pessoa que nos assistiu pelo culto, pela internet, em nome de Jesus, visita, consola, abençoa de forma especial, amém, amém, Deus abençoe você que esteve nos assistindo, Deus abençoe o Reginaldo, o Renan e o Renato que nos visitaram aqui, Deus abençoe, vocês são desta família, nós amamos vocês e voltem sempre em nome de Jesus, amém, levante sua mão comigo, na cantina bolo de chocolate, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, aqui na porta onde o Laércio já está abrindo em nome de Jesus, se aproxime ali, vai ser uma bênção. Não esqueça das orações, vamos buscar ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Os ensaios também, não esqueça, reunião com os jovens, o ensaio com as crianças aqui, em nome de Jesus vai ser uma bênção. Levante a sua mão, para nós assim recebermos a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê da sua doce, maravilhosa e perfeita paz. E os que creem e recebem vão dar o amém mais forte para Jesus aqui nessa noite, porque saíram daqui fortalecidos, porque entenderam que o Senhor está fazendo os fortes nascerem na casa dele. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Vá na graça e na paz. Cumprimente essas pessoas lindas que estão próximas a você. Que Deus te abençoe. Não esqueça da reunião, dos ensaios. Deus te abençoe, nós te esperamos amanhã às 15 horas, e se você quiser também receber uma oração, os obreiros já estarão descendo aqui, para que você possa ser abençoado ainda mais. Você que esteve nos assistindo pela internet, que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça em tudo, e que esta palavra esteja no seu coração, aí na sua casa, transformando você, seu lar, e te dando forças, em nome de Jesus. Nosso próximo culto, transmitido ao vivo, será no domingo pela manhã, onde nós estaremos falando sobre a disciplina da igreja. Deus te abençoe, a paz do Senhor.